Volunder, literalmente significando forja de armas divinas, é o ato de unir a alma de um humano com a alma de uma valquíria, transformando a valquíria em uma arma divina mais adequada para aquele humano. Para que a Volunder aconteça, tanto o humano quanto a valquíria devem ressoar com a mesma emoção, o que também é descrito como estar na mesma sintonia. Se eles conseguirem combinar as suas sintonias, a valquíria se tornará a arma divina mais adequada para esse humano. Essas armas, além de sua durabilidade extrema, frequentemente possuem habilidades sobrenaturais que permitem ao usuário lutar no auge do seu potencial e até além. As armas criadas por Volunder têm todas as mesmas capacidades das armas divinas comuns, sendo superiores a qualquer arma feita na Terra, possuindo durabilidade e habilidades superiores. Elas também são capazes de ferir e matar seres sobrenaturais, incluindo deuses. Todos os humanos que já lutaram no Ragnarok têm uma valquíria e juntos eles enfrentam os deuses. Todo mundo menos o Okita, né? Ele não precisa, ele é forte demais, ele é brabo. O cara é outro nível. Criança demoníaca. Demônio da espada, tá? Gear Second. É só o que ele precisa. Respeita. Senhoras e senhores, estamos aqui com o capítulo 91 e essa intro ficou um pouco longa, mas vocês entenderam a piada, né? Cara, cadê a Volunder desse moleque? Cadê a Volunder desse desgraçado? Cadê a Valkyria? Quem é? Eu sei que é tu. Eu sei que é a Loli dos cachinhos aí. Eu sei que é ela, mas ela não apareceu até agora. Cadê essa desgraçada? Mas enfim, gente, aconteceu um milagre e essa luta teve um capítulo bom, cara. Finalmente teve um capítulo que foi só luta e foi bom. A coreografia nessa luta aqui alavancou essa porra. Deu uma maneira que, meu Deus, cara, que coisa linda que foi isso aqui. Isso aqui foi muito lindo, muito gostoso. Mas enfim, senhores, o capítulo começa com o Okita encapetado avançando contra o Susanoo de frente e o Ares com a sua sapiência suprema, seu cérebro gigantesco, como sempre, acha que ele vai morrer e subestima o humano. É sério, chega a ser cansativo de ver o Ares sendo usado até hoje como ferramenta de roteiro para explicar as coisas que a gente tá vendo. Não dá pra fazer ele parecer que ele aprendeu alguma coisa, ele sempre vai ser um idiota desde o primeiro capítulo? Acho que vai, né? Eu tô exigindo demais de uma obra mid como é Shumatsu. Mas enfim, Susanoo assume a sua postura com a sua mão, mirando no Okita, ele vai atacar, e o Okita percebe, pula pra trás e vem aquela meia-lua linda do Susanoo, uma lâmina de vácuo, e o Okita pula e bate de frente contra ela com a sua espada. O Okita parece que foi arrastado para longe, mas na verdade ele se posiciona novamente ao lado, após defletir a lâmina de vácuo e avança contra o Susanoo no corpo a corpo, que defende tranquilamente. Susanoo parece surpreso e elogia o Okita, mas também chama ele de imprudente, e o Okita responde dizendo que vai se sair muito melhor na próxima vez, significando que na próxima vez ele vai tentar parar por completo, talvez, o ataque do Susanoo, ou nem sequer ser arrastado por ele. Basicamente, ele deseja neutralizar completamente o ataque do Susanoo, coisa que ele não conseguiu fazer agora. Porém, o Susanoo começa a ser pressionado, olha as veias na panturrilha do homem. Susanoo diz que a força e velocidade do Okita aumentaram ainda mais e ele está sendo pressionado, mas não por muito tempo. Susanoo simplesmente levanta-se empurrando o Okita para longe e acompanha ele. Antes do Okita terminar de ser arremessado, entre aspas, terminar a sua trajetória, o Susanoo aparece atrás dele, ele acompanha, ele vai até onde o Okita estava indo e acerta com sua espada, porém o Okita consegue reagir a tempo e o Ares fica impressionado. O cara não aprendeu nada até agora, que ódio. E é claro que o Hermes vai explicar pro Ares, porque o Ares é um imbecil, né, desde o primeiro capítulo, o cara não aprendeu nada. E aí temos uma explicação muito da hora, muito interessante e que é bem óbvia também, né? Basicamente, a lâmina de vácuo criado pelo Amano Magaeshi fica mais fraca quanto mais longe ela se estende, ou seja, se tu estiver bem pertinho do ataque, se tu tomar o golpe a queima-roupa, é morte, já era. Mas como o Okita determinou a distância correta, ele conseguiu contra-atacar e defletir a lâmina de vácuo. Ele não teria conseguido feito isso se ele tivesse tentado fazê-lo, por exemplo, num alcance perigoso ou no alcance fatal. O Okita defletiu a lâmina no alcance arriscado. Continuando, o Hermes diz que o Ares é um bosta, o que não é surpreendente, né? E também diz que o Okita tem uma visão bem interessante. É quase como uma análise não tão precisa, eu diria, não tão boa quanto a do Sasaki, mas ele é bom no que ele faz, tá? Ele consegue enxergar a lâmina de vácuo. O Zeus também explica que, a fim de prevenir que Susanoo reunisse força suficiente para usar a sua técnica, ele diminuiu a distância, ele, o Okita, instantaneamente
instantaneamente entre eles e iniciou um combate corpo a corpo de perto. Ou seja, o Susanoo precisa de tempo, tipo, carregar o ataque pra lançar. E o Okita não queria que ele usasse de novo o ataque, então ele avançou pra cima. O Okita foi super inteligente. E essa cena aqui do Okita atacando freneticamente é muito bonita, cara. E o Zeus confirma o que o Susanoo havia dito alguns capítulos atrás, né? Como esperado do mais forte em combate, ele está fazendo jus à sua fama. Eu vi muita gente interpretando errado essa frase, dizendo que o Okita é o lutador mais forte. Não, isso aqui é uma referência a um capítulo anterior em que o Susanoo fala algo parecido, elogiando o Okita. Continuando a luta, o Okita tem quase seu olho arrancado pelo Susanoo, mas ele consegue desviar. Os dois estão emocionados, estão animados, estão sendo cortados um pelo outro o tempo todo. O Okita tá sangrando pra caralho, ele começa a girar em volta do Susanoo que nem uma Beyblade, e o Susanoo não consegue acertar ele. Os membros do Shinsengumi ficam impressionados com a habilidade do Okita, e o Kondo fala que o corpo do Okita, desde que foi afetado pela sua doença, não estava mais operando em capacidade máxima, e agora nós estamos vendo o verdadeiro Okita, o verdadeiro demônio da espada, e tem esse painel foda do Okita, tá? Eu vou dizer aqui, o Okita tá muito da hora, ele tá muito foda. Era isso que eu queria algo diferente, eu queria algo especial pra ele, e isso aqui é algo especial. Olha essa aura, olha essa pose, esse animal, esse demônio. Meu medo é que ele fosse um cara muito simples e fosse igual ao Sasaki. Mas não, ele tem um estilo de luta mais demoníaco. Não é tão analítico, não é tão racional quanto o do Sasaki. Embora ele seja inteligente e ele tenha assim um QI de batalha alto, o Okita é um demônio, cara. Ele avança com a investida da garra demoníaca, mais uma vez surpreendendo o Susanoo, que, né, ele atacou de frente, e ele consegue abrir um rombo na lateral do Susanoo. Mas, senhoras e senhores, quando a gente acha, olha que coisa linda. Cara, esse capítulo levou muito essa luta, cara. Quando a gente acha, nossa, o Okita tá na vantagem, ele vai tomar controle do combate, ele acertou o Susanoo, foda. Aparece só a mão do Susanoo. Sua mão dele. Olha a pose dele, cara. Essa cena é muito foda, cara. Olha o narrador. Apenas com a mão esquerda, o deus da espada silenciosamente aprisionou o demônio da espada. Cara, só assim já deu pra entender. Ok, o Susanoo vai matar ele. Só de ver isso, cara, essa quebra de expectativa, eu já fiquei, caralho, que foda, mano. E aí ele manda, tá preparado, cuzão? E ele lança Ama no Magaeshi Mugen. Eu não tô zoando. O nome do ataque é Mugen, tá? Ilimitado, sem limites, chama do que quiser. O Okita vê isso, ele tá de costa, tá? O Okita tá de costa, ele vê isso e fala, fudeu, eu vou morrer, eu não vou conseguir escapar. E aí o narrador aparece mais uma vez dizendo que, será que o Okita realmente vai tomar esse golpe? Será que agora, com a sua velocidade ainda mais elevada, com sua força aumentada, ele não vai conseguir defender esse ataque? Ele vai ter que depender de sorte? Não, senhoras e senhores. O Okita, na era Bakumatsu, lutou tanto, seu rosto foi tocado pelo deus da morte tantas vezes que ele tem muita experiência e nada mais era preciso. O Okita de costa vira, enquanto o ataque tá descendo, o desgraçado simplesmente desliza de joelho, bem baixinho, e de baixo pra cima ele bloqueia o ataque do Susanoo temporariamente, tá? Porque o Susanoo sobrepuja ele e corta mais uma casa. Mano, isso aqui foi... Nossa, cara, que coreografia gostosa, mano. Sem falar no roteiro, né? Primeiro, o Okita parece que vai dominar a luta, e depois, numa virada de página, nós sentimos a pressão do Susanoo dominando completamente a luta de novo. E depois, nós vemos esse ataque foda, o Mugen do Susanoo, e o Okita reage, a gente pensando, opa, o Okita vai tomar controle de novo, mas não. Novamente, o Susanoo assume controle. O Susanoo tá sorrindo e o Okita tá ofegante. Ok, o Susanoo tá suando, mas dá pra ver aqui que o Okita tá muito mais cansado. O Okita tá muito mais nas cordas do que o Susanoo. E mais uma vez nós vemos a demonstração do QI de batalha desse desgraçado, combinando com a sua experiência. Ele avançou de baixo pra cima pra impedir que o movimento do Susanoo seja completado e ele colocasse mais força no golpe. E mesmo assim, o Okita disse que ele ficou surpreso com o tanto de força que foi aplicada no golpe. E por fim, estabelecendo dominância nessa reviravolta de quem tá ganhando, quem tá por cima, o Susanoo disse que vai acabar com isso no próximo ataque. Cara, esse capítulo foi tão bom que eu devo dizer que fazia muito tempo que eu não ficava empolgado lendo em Shumatsu. O último capítulo da luta foi legal, foi, mas esse daqui superou de uma maneira que, nossa, cara, isso aqui foi genial, tá? E eu não acredito, tá, que a luta vai acabar no próximo capítulo. Como eu falei no vídeo anterior, eu achei que a Valkyrie ia aparecer nesse capítulo, não apareceu, talvez ela apareça no próximo. Tem que ter ainda o flashback do Okita, eu acho que vai ter. Se não tiver, tá ok. Mesmo que nós tenhamos migalhas aqui e ali sobre o passado do Okita, sobre o porquê que ele é assim, a motivação dele, sobre o pensamento dele
consigo mesmo em relação ao final da vida dele, em relação à morte, eu acho que caberia um pouquinho de flashback, pelo menos umas 20 páginas, tipo que nem fizeram com o Tesla, tá ligado? Deram só um pouquinho, porque né, o Tesla não precisava de flashback, vamos ser sinceros. O Tesla tem carisma o suficiente pra carregar a luta inteira sem flashback, mas decidiram dar um flashback merda pro Tesla, então será que vão fazer o mesmo com o Okita? Sinceramente, na minha opinião, pode colocar o flashback? Pode, mas vai fazer falta? Não, pra mim não vai fazer falta. Então é por isso que eu acho que essas migalhas que estão dando é o suficiente, tá ligado? Não precisa seguir esse padrão sempre de que todos têm que ter flashback, ou talvez de que todos têm que ter Valkyria, talvez vão quebrar isso também, porque às vezes fica cansativo, tá ligado? E no caso do Okita, se não tiver flashback, tá ok, tá ótimo. A luta tá ótima, nós entendemos o que o Okita é, o que ele quer, a vontade dele, o ideal dele, sem flashback, só na luta. E com as migalhas aqui e ali também. Como eu disse, aconteceu o mesmo com o Tesla, mas resolveram dar um flashback merda pra ele. Vai fazer o quê? Mas enfim, eu não ficava tão empolgado e impressionado com um capítulo de luta de Shumatsu, acho que desde o final da luta do Apollo, onde ele revela o seu arco. Essa luta sim foi foda, teve reviravolta, teve ambos demonstrando feitos incríveis, teve o Susanoo metendo Mugen, tá? Satoru Gojo está vivo, parem de chorar, mas é isso. Beijo pra vocês, espero que tenham gostado do capítulo. Eu gostei do capítulo, como vocês viram, a minha empolgação, enfim, eu gostei pra caralho, foda.